Durante a infodemia, tudo que a gente via era apelo emocional, para todo lado. A Rede Globo contando corpos, dando notícias com uma versão 3D monstruosa de um vírus que parecia um negócio alienígena, incorporando o assunto às suas novelas. A ideia era causar comoção, medo, pânico. Do outro lado, presidente irresponsável que apostou todas as fichas numa medicação, atenção, sem eficácia comprovada. Essa falta de eficácia dessa medicação foi sempre traduzida como ineficácia comprovada, que não é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, assim foi o presidente. Fez musiquinha, fez vídeo, praticamente pregou um culto a essa medicação. Também apelo emocional, apelo à fé, apelo à falsa esperança. Cloroquina, cloroquina, cloroquina é gato SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. E aí depois veio o período de vacinação. E qualquer questionamento racional, que não era o que o presidente fazia, tá? Não era. Ao contrário de um questionamento racional, era o que o presidente fazia. Ele nunca levou a sério essa discussão. Sempre tratou isso de maneira jocosa, displicente, inconsequente, irresponsável. Mas do outro lado, do lado da esquerda, o discurso era um discurso moral. Se você ama, você vai levar a sua família. Se você ama, você vai se submeter a isso. Virou uma coisa de quem é bonzinho, quem é honesto, faz. Quem é bom faz. Quem ama faz. Quem ama leva a sua família para fazer. A discussão racional de se era eficaz, se era seguro, ela estava vedada, ela estava vetada. Não podia acontecer. A gente só podia falar esse discurso. Eu batizei a picada de novo sacramento, porque é o que ela era. Ela não era só para te salvar de uma doença, ela salvava a sua alma, porque ela determinava que você era bom, que você era honesto, que você era justo, e ainda é assim. Ainda é assim. Tem um imbecil aí que anda pelas redes, sempre tentando difamar o nosso grupo, porque eu já falei dessa pessoa antes. E a pessoa, uma das difamações é que eu teria feito profecias sobre o futuro que não se cumpriram e tudo mais. Bem, a verdade é que o estrago que eu disse que seria feito foi feito. Ele foi um estrago na alma humana. Causou um dano na alma humana. Quando você tem uma campanha de vacinação e você não está falando da campanha de vacinação de maneira a conscientizar as pessoas, quando o seu linguajar é moralista e religioso, você está causando um dano à alma das pessoas. Você não está falando de ciência, ainda que você carregue esse rótulo e o use da maneira mais absurda possível, porque você diz que as pessoas estão rejeitando a ciência, que elas são anti isso e anti aquilo, quando você, na verdade, é pró isso, pró aquilo, mas não em nome da ciência, mas em nome da moral. Foi esse o dano que eu anunciei que aconteceria. Eu anunciei que se desenvolveria e se desenvolveu uma ditadura em muitos sentidos. E, obviamente, eu não discorri sobre ela, porque nessa época eu não estava gravando vídeos. Mas a gente está discorrendo sobre ela agora. Construiu-se uma nova moralidade. Ao lado do amor está quem defende tal e tal pauta, e do outro lado estão os odiosos, os malignos, as terríveis pessoas. E isso, hoje, domina o nosso discurso nas mínimas coisas. Inclusive, e principalmente, eu diria, no entretenimento. Quem defende o entretenimento woke são pessoas boas, são pessoas do amor, são pessoas que
querem o bem, que estão olhando para frente, o futuro é sempre bom e positivo. Os outros são os malignos, são os violentos. Porque o discurso deles promove violência, pipipi, popopô e blá blá blá. E até pouco tempo atrás, os ditos nerdolas se colocavam contra essa hipocrisia, ainda que sinalizassem uma hipocrisia parecida nos seus discursos, quando se diziam pessoas de bem, pessoas do amor, pessoas que estão abertas ao diálogo e tal, e tal, e tal, e coisa. Isso acabou. O filme do Superman do James Gunn nivelou as coisas. Nerdolas e lacrolas estão todos do mesmo lado agora. E que lado é esse? Eu vou ilustrar que lado é esse, mostrando um vídeo bem curtinho para vocês. Talvez você esteja um pouco confuso aí, né? Mas eu acho que não há motivo para a confusão, né? Eu vou ser obrigado a usar um argumento que eu odeio, que para mim não faz sentido. Mas que vocês hoje, vocês aí, lacrolas e nerdolas, estão todos do mesmo lado, e a Irmandade do Pix, junto com a Irmandade do Pix, inclusive, ou fazendo parte dela, ou só aliado a ela, eu preciso usar esse argumento. Vocês sabem que ninguém morreu aí, né, de verdade. Vocês sabem que é um filme? Você sabe disso? Porque, pra mim, é muito mais que um filme, tá? Tanto o filme do James Gunn como o filme do Zack Snyder. Tô falando na linguagem de vocês. No campo semântico e gnoseológico que faz sentido pra vocês. Ninguém morreu. O Zod não morreu, por exemplo. Então nós não estamos falando de vidas, correto? Nós estamos falando de performance. O Superman está lutando na cidade no filme do James Gunn. O roteiro colocou um cachorro ali embaixo para que ele sinalize como ele é bom. O roteiro de The Man of Steel não se preocupou com essas coisas justamente porque elas são isso mesmo que eu estou falando. Sinalizações. Sinalizações. Há tanta malícia que a cena de The Man of Steel está editada. Porque o prédio caindo vem antes do caminhão explodindo. Ele é colocado depois só para combinar com a cena. E aí, bom, o prédio ia cair em cima da mulher. Aí o roteiro colocou uma mulher ali para o Superman salvar. Porque vocês precisam disso. Vocês não precisam de bondade de verdade. Vocês precisam de sinalização de virtude. Vocês não querem o verdadeiro bem. A verdadeira luz que brilha na escuridão. O Zod ia destruir a humanidade inteira. O Superman salvou o planeta ali. O Superman do James Gunn, no máximo, vai salvar Metrópolis. E ele tá lutando com o Kaiju no meio das pessoas. Ele não parou e isolou a área, pelo menos, não vimos o filme ainda, pelo menos não aconteceu isso. As pessoas estão assistindo às duas lutas porque elas estão curiosas. Elas correm relativo perigo. E elas estão curiosas, chocadas. No caso do Superman do James Gunn, não faz o menor sentido. Porque o Superman está em ação há 3 anos. Elas não estão espantadas com nada. Elas não estão vendo... Existem meta-humanos há 300 anos. Elas estão espantadas por quê? Porque o roteiro quer que elas fiquem ali. Para mostrar que o Superman se preocupa até com os doguinhos. Quando o Superman do Snyder destruiu a chance de Krypton ser restaurada, ele escolheu a humanidade. E quando ele matou o Zod, dignamente, quando ele mostrou que era o verdadeiro Superman,
tirando a vida daquele monstro antes que ele matasse inocentes, quando ele mostrou que ele é um homem de aço e não um imbecil, um fraco que não faz o que é preciso, quando o roteiro o colocou nessas circunstâncias, nessa situação, ele escolheu a humanidade também. Mas ele não pegou no colo, né? Mas não era um doguinho. Mas ele não olhou para a cara da pessoa que ele salvou e disse: olha, salvei você, viu? Olha, eu sou bom. A essa ditadura do bem estamos reduzidos. A essa ditadura dessa falsa luz, desses falsos gestos, destas coisas que não dependem de raciocínio, de escrutínio, nem de amor e nem bondade verdadeira. Eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo da luz que vocês dizem possuir. Eu tenho nojo da bondade que vocês dizem que representa e que vocês querem ver. Eu tenho nojo do Superman de vocês. Vou deixar vocês aqui com um trecho do livro A Transparência do Mal, de Jean Baudrillard. Página 113. Há uma terrível consequência da produção ininterrupta da positividade. Pois se a negatividade gera a crise e a crítica, a positividade hiperbólica gera a catástrofe, por incapacidade de destilar a crise e a crítica em doses homeopáticas. Toda a estrutura que encurrala, que expulsa, que exorciza seus elementos negativos, corre o risco de uma catástrofe por reversão total. Como todo corpo biológico que encurrala e elimina seus germes, bacilos, parasitos, seus inimigos biológicos, corre o risco da metástase do câncer, isto é, de uma positividade devoradora das próprias células, ou o risco viral, de ser devorado pelos próprios anticorpos que passam a não ter uso. Até o próximo vídeo.